Hoje não veio no culto, disse, pastor, hoje não vai dar para eu vou assistir. Será que já dá para botar desde o louvor lá, nego? Eu falei, não dá, feia. Só depois. Quando a gente tiver uns patrocínios fortes, a gente bota o louvor da Ohana junto. Por enquanto só está dando para nós passar a mensagem. 1 Samuel capítulo 1, hoje vamos ministrar sobre Ana. Quando eu vi a Ana subindo as escadas, eu disse, é você, Ana. Quem trouxe Bíblia? Celular tem a Bíblia aí também? Então está valendo também. Se não trouxe, acompanhe no telão, anote para depois você revisar em casa as referências bíblicas que a gente vai passar para você. O título da mensagem de hoje é o propósito de Deus com a minha vida é com a minha família. O propósito de Deus com a minha vida é com a minha família. Inclusive mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, não sou a Xuxa, mas hoje fui lá almoçar com eles, a mãe fez um feijãozinho, feijão de mãe não tem coisa melhor, né? Não que a minha esposa não faça um feijão bom, mas o da mãe, botei uma farofinha, ela fez uma costelinha, top, já tinha cortado o refri, eu tomei até uma Coca Zero que é para dar uma balanceada, o sorvete não era light, mas casa da avó sempre tem sorvete. Eu caí na tentação, gente. Misericórdia. Amanhã eu vou correr meus 10 quilômetros. Hoje eu já vim para a igreja de bicicleta. Tá pago já. Tá vendo? A mulher que tu me deu, Senhor. Não precisa falar que a bike é elétrica, né? Mas eu vim de bike, em pedal. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 20, a introdução da história da vida de Ana e da sua família. Diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Ô pastor, uma só já é um desafio, coitado do cara. 2 por quê? Porque a sua primeira esposa era estéril. E naquela época, culturalmente, legalmente, quando a esposa era estéril, não poderia gerar filhos, ele tinha o direito de ter uma segunda esposa para que ele pudesse ter filhos. Explicado aí, fecha-se o parênteses. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porção dobrada, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, que era a outra mulher, a Penina, imagina o clima, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra fazia o quê? A irritava, a provocava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana,
Por que tu choras? E por que não comes? E por que está o teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma fez o quê? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, já não estava mais abatido. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho. Ele chamou Samuel. Se fosse hoje em dia, seria Enzo ou Noah, né? Mas naquela época era Samuel. Pois dizia: do Senhor eu o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor preparou na sua agenda, no seu tempo Kairós, esse tempo com cada um dos teus filhos e das tuas filhas, para nos instruir, nos ensinar, à luz da tua palavra, verdades que nós vamos viver e praticar na nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa vida, porque assim como o Senhor não enxergou algo pequeno e aquilo que era o sonho, o desejo mais íntimo do coração de Ana, mas o Senhor já tinha uma visão mais ampla daquilo que era o contexto do próprio povo de Israel, e preparou o Senhor não só para a vida dela, a realização do sonho de ser mãe, mas preparou um juiz, um sacerdote, um profeta para a nação de Israel, porque um dos homens mais respeitados, honrados e usados por ti na Bíblia foi o filho de Ana, foi o filho que ela pediu e que ela devolveu para ti, ó Pai. Nós cremos que o Senhor não une apenas pessoas, e temos aprendido que a nossa casa, o nosso lar e a nossa família não é apenas um ajuntamento de pessoas debaixo do mesmo teto, mas o Senhor une propósitos. O Senhor tem histórias maravilhosas para realizar, e nós declaramos que assim como Deus foi com Ana, o Senhor também será conosco nos dias de hoje, na nossa geração,
para cumprir os seus propósitos com a nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Ana, quem sabe o significado da palavra, do nome próprio Ana? Frank, você que é pai fresco da Ana. Muito bem. Ana significa graça de Deus. E nós temos entendido que favor de Deus é aquilo que nós não merecemos, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, graça, bondade e amor para conosco, nos dá o bem que nós não merecemos. Hoje em dia, não é unânime que toda mulher deseja ser mãe, mas naquela época, praticamente 100% todas as mulheres tinham o sonho, o desejo de não só ser mãe, mas quem sabe gerar o Messias, o escolhido, o Salvador do povo de Israel. E óbvio que Ana também tinha esse desejo. Só que para piorar a situação de Ana, por mais que ela tinha um marido que era apaixonado por ela, que amava ela, que dava para ela um cartão Black internacional sem limites, dizia, pode ir para a Europa, pode ir para o shopping Vila Romana, faz o que você quiser lá, meu amor, que eu te amo, I love you. Ela tinha um vazio, ela tinha uma frustração. E quando chegava o tempo de eles irem cultuar a Deus, piorava para ela. Porque a outra esposa do seu marido pisava na ferida dela, botava o dedo e rasgava. E ela ficava pior ainda. Ela ficava depressiva, ela perdia o apetite, ela ficava mal, ela se isolava, não queria ver ninguém. Por quê? Porque ela não era mãe. E a outra rival, ainda para piorar, como diz o manezinho, ainda tisicava ela, apurrinhava a coitada da Ana. Imagina a luta emocional, psicológica, eu digo até espiritual para essa mulher. Chegou época de ir para a igreja. Para ela era a pior época. De maior sofrimento, de maior exposição. Porque Deus me deu filhos. Tu és estéril. Por isso ela ficava arrasada. Mas chegou um ponto na vida dela que ela tomou um posicionamento. E diz o Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar a noite inteira. Parênteses aqui, porque Tiago 5 vai dizer, olha, aquele que está triste, ore. Aquele que está alegre, cante louvores. Por quê? Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor, a sua graça dura a vida inteira. A gente vai ter momento de tristeza, momento de fraqueza, de sermos expostos, de sermos envergonhados. Vamos, todo mundo vai passar. Jesus falou em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês vão passar por problemas, mas tem de bom ânimo. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria virá pela manhã. Então, quando esgotou toda a expectativa dela nela mesmo, onde não tinha mais para ela, já estava no fundo do poço, que ela fez? Olhou para cima. E quando ela olhou para cima, como diz o salmista, eleva os olhos para os montes. Ou seja, monte não é um lugar alto. A gente, quando olha para o monte, está vendo o céu junto. Aqui domingo de manhã a gente tem um monte, tem o céu, tem anjo. Quando tu vir aqui domingo de manhã, tu vai apavorar.
É de lá, é lá de cima, é de Deus que vem o nosso socorro. E aí, aquilo que ela sempre desejou e nunca tinha conseguido, e que gerava dor e sofrimento e aflição na vida dela e tristeza, ela literalmente conseguiu entregar para Deus. Ao ponto do sacerdote que estava cuidando da igreja achar que ela estava bêbada. Falou: minha filha, uma hora dessa ou seja bêbada na igreja, pelo amor de Deus. Ela: não, seu Eli, pelo amor de Deus, o senhor está confundindo as coisas. Eu estou amargurado, eu estou angustiado, eu estou derramando o meu coração diante do Senhor. Já não tenho mais o que chorar. E eu fiz um voto com Deus. Porque se Deus me der o milagre de eu gerar um menino, porque ela foi até específica, pediu, vindo com saúde, tá bom. Não é assim que as mães falam, os pais? Naquela época não tinha nem o, como é que é, chá revelação para ver se é menino ou menino. Ela tinha tanta fé que Deus daria um varão, um homem. E ela disse: Deus, se tu me der um menino, eu vou te devolver ele. Olha a fé dessa mulher, gente. Aí o sacerdote, como tinha o governo e a autoridade de Deus na terra, disse: então pode ir para casa e Deus te dê graça e te conceda o que tu pediu para ele. Você percebeu no texto e na narrativa que quando ela sai da igreja, ela não está mais triste? Diz que o semblante dela já havia mudado. Provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E ela foi para casa aliviada porque ela conseguiu entregar para Deus. Eu nunca me esqueço quando eu não era nem pastor ainda, mas já ministrava em cultos lá no centro de Floripa, na igreja que eu congregava. Eu cuidava do culto do meio-dia. Eu falei: não vai vir ninguém, mas pelo menos depois eu como uma coxinha ali, uma laranjinha. E quando a gente foi para Curitiba, depois de quase um ano, já tinha culto lá que dava quase 70 pessoas. Aí o pessoal começou a descobrir que tinha culto ali atrás da catedral. Não na catedral, né? Que o padre não... Atrás tinha uma igreja, era Renascer em Cristo. E vinha uma moça, e ela vinha com um semblante igual ao de Ana, arrasada. E aí eu, aos pouquinhos, fui conhecendo, a gente foi batendo um papo, e eu fui descobrir que ela veio lá da região norte do Brasil e estava com o namorado aqui. Só que ela estava desempregada, estava com umas pendências. E aí chegou uma hora que o namorado falou: filho, ó, problema já basta os meus, não tem como eu te ajudar com os teus problemas. E deu um pontapé nela, e ela ficou sozinha. Ela disse: puxa, agora? Desempregada, em Floripa, minha família toda lá para o norte, como é que eu vou fazer? Entrega para Deus. Entrega para Deus. E ela aflita, angustiada, parecia igual a história de Ana. E aí teve um dia tarde na casa dela que ela dobrou o joelho e fez que nem Ana. Ela disse: Guto, olha, mas eu chorei que eu pensei que eu ia morrer afogada na poça das minhas lágrimas. Mas depois daquele momento com Deus, quando eu levantei leve. Porque eu já não estava mais carregando aquilo, eu consegui colocar para Deus. Eu entreguei para Deus. E foi tão engraçado assim que eu me lembro quando ela chegou lá no culto do meio-dia. Sabe quando a pessoa está leve já? Cara, eu doido para falar com ela depois do culto, porque eu vi que o semblante dela tinha mudado. Eu falei: cara, ela deve ter arrumado emprego. Estou doido para ver e tal. E aí consegui. Não, ninguém me chamou ainda, mas eu estou numa paz. Deus vai fazer. E naquela mesma semana ela estava andando ali pelo centro da cidade. Ligaram para ela de uma empresa que ela já tinha feito entrevista. E os caras: olha, nós estamos vendo aqui que você é a pessoa. E você pode vir. Olha, agora eu estou ocupada, caminhando, batendo perna no centro. Mas amanhã eu dou uma passada aí, não sei o quê. Guto, me chamaram. E olha que eu já tinha botado o currículo, nunca me chamaram. Agora estão dizendo que eu tenho perfil para preencher a vaga lá na... Eu falei: tá vendo? Porque ela conseguiu entregar a aflição dela para Jesus.
Às vezes a gente está cansado, está fadigado, porque a gente, no nosso esforço, acha que vai dar conta de carregar as coisas, gente. Não vai. Se Deus não estiver presente conosco, não vai dar certo. Nós precisamos do Senhor. Por isso que Isaías 40 diz: aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os moços vão cair de exaustos. Mas nós, como asas, como águias, vamos voar. Amém? Então, com Jesus, amado, independente dos problemas que a gente possa enfrentar, Deus vai nos fazer superá-los, vencê-los, porque nós estaremos nas asas do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que nós seguramos na nossa mão, a gente acaba perdendo. Mas tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus vai permanecer conosco para o resto da vida. Então Deus está dizendo para nós: entrega. Se Deus não puder cuidar da tua família, é tu que vai cuidar? Hã? Seja sincero e humilde. Eu não sou mãe, vocês que são mulheres, são mães aqui ou vão ser futuras mamães, vocês têm um pouquinho do coração de Deus que os homens e os pais não têm. Mas nem vocês têm essa soberania para cuidar do filho de vocês. Ana não tinha. E mesmo com coração de mãe, ela teve a fé de entregar aquilo que ainda não tinha nem sido gerado nela para Deus. Ou seja, eu só posso receber de Deus aquilo que eu puder entregar para Ele. Vou repetir. Eu só posso receber de Deus aquilo que eu puder entregar para Ele. Às vezes a gente fala: ah, Deus, meu coração é teu. Canta umas músicas assim que Deus olha lá de cima e fala: mentiroso. Te conheço. Te conheço. Porque a gente se apega a muitas coisas dessa terra, gente. E Ana, ela literalmente recebeu a palavra, creu, e ela foi para casa e Eucana abençoou ela, liberou a sementinha nela e ela gerou um menino. E deu o nome de Samuel, porque do Senhor eu pedi. E quando foi para voltar no outro ano, disse: não, eu só vou voltar lá na igreja quando meu filho tiver desmamado, porque ele já vai ficar na igreja. E quando ela desmamou o menino, ela levou ele para o sacerdote. O senhor lembra de mim daquela vez que eu estive aqui? O senhor achou que eu estava bêbada? E já estava velhinho, gaga, meio... nem sei se lembrou dela. Mas está aqui a criança. A responsabilidade agora não é mais minha. Agora é tu e de Deus aí, porque Deus me deu e eu estou devolvendo para Deus. Te vira. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28. E 28. Vamos ler o 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizer. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali ao Senhor. Você tem sido grato a Deus por tudo aquilo que um dia você orou e hoje você tem? Que hoje você vive? Quantos de vocês que um dia
olhava as propagandas, Florianópolis, e você, um dia eu vou morar lá. Um dia eu vou botar o pé na areia e vou ver o sol nascer lá na Ilha do Campeche. E hoje você está aqui, botando o pé na areia, vendo o sol nascer. E você tem sido grato a Deus por isso? Você tem adorado ao Senhor por tudo que você já pediu e você já recebeu? Porque Deus, Ele é poderoso. Efésios 3:20, bota para nós. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede para Ele, tudo que a gente imagina, conforme o poder dEle que opera, que funciona na nossa vida. Então diga para a pessoa que vale a pena pedir para Deus. Vale a pena pedir para Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. O que Ana pediu para Deus? Um filho. Ou pensamos, ou sonhamos, ou desejamos, conforme o seu poder que opera em nós. E na maioria das vezes, vamos ser sinceros, a gente é muito bom para pedir, mas é muito ruim para agradecer. Por isso que o nosso tema, o último tema do ano, que nós vamos trabalhar o mês de dezembro, é sobre a gratidão. Dezembro a gente não vai pedir nada, dezembro a gente só vai agradecer. Amém? Deus vai nos ensinar a ter esse coração de adorador, esse coração, não que a gente vai cantar igual as meninas, né? Mas de repente até você tem um talento e o dom para cantar que Deus não me deu, quem sabe você venha fazer parte do time de louvor da Ohana, né? Porque eu só canto no chuveiro. Mas a minha gratidão, eu vou continuar cantando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando, porque Deus em todo o tempo é bom. Amém? Amém. Só que, se a gente for olhar assim, poxa, caramba, pastor, ela queria tanto ser mãe, quando Deus abençoou para ela ser mãe, Deus foi e tirou o filho dela. Primeiro, Deus não tirou o filho dela. Ela, espontaneamente, voluntariamente, fez um voto com Deus, dizendo, Senhor, se tu me abençoar com um filho, eu vou te dar ele. Não foi assim a história? Sim ou não? Só que a gente nunca vai ganhar de Deus na generosidade. Não tem como. Dentro da natureza do amor de Deus, uma das características desse amor ágape está a generosidade. Deus falou, tu me deu 1, eu vou te dar 5. O nome dela não era Graça? Não, pastor, era Ana. Graça é a minha vizinha. E o número na Bíblia que aponta e significa graça é o número 5. Não, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 21. Que aí o menino começou a crescer e de ano em ano, Eucana e Ana iam lá no templo, né? Para cultuar a Deus e tal, e já vê o menino. Mas não sumiram da vida do menino, né? Iam lá dar um cheirinho no Samuel. E aí o sacerdote sempre abençoava e dizia que o Senhor te dê filhos, por ter entregue Samuel para Deus. E aí olha o que aconteceu. 1 Samuel 2, qual que é? 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido. Subia a oferecer o sacrifício anual. Eli, sacerdote, abençoava Eucânia, sua mulher, Ana, e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana,
E ela concebeu e teve quantos meninos? 3 filhos e 2 filhas, totalizando 5 filhos. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus falou: tu me deu 1, eu vou te dar 5. O meu favor, por mais que tu não mereça, está sobre a sua vida. Não vai ser só menina, eu vou te dar 2 meninas. Porque Deus é bom. E por que Deus agraciou Ana tanto assim? Por que Deus abençoou tanto a família de Ana? Porque ela entrou no propósito de Deus, a família deles. Que a gente está só focalizando a família, mas eu quero que agora você amplie assim, venha para algo mais macro, não micro, que era apenas o lar deles. Aquela época, Eli era o sacerdote, e os seus 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, eram extremamente corruptos. Eles roubavam o povo, prostituíam-se dentro do templo, era uma baixaria. E Deus falou: Eli, acabou. Eu não vou mais aceitar. Eu falei que para o meu povo que a linhagem sacerdotal seria da tua família, dos teus descendentes, mas não tem como. Vocês são muito promíscuos, vocês não têm temor nenhum. Literalmente estão na carne, literalmente estão fazendo churrasco e baixaria dentro da minha casa. Eu rejeito vocês. E Deus trouxe essa palavra de sentença sobre eles. Mas Deus precisava de um novo sacerdote, sim ou não? E que não seria mais da família corrompida de Eli. Porque olha como estava a situação na época da linhagem da família sacerdotal de Eli. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era o quê? Muito rara, ou seja, não tinha palavra, não tinha pregação, não tinha revelação, não tinha entendimento, não tinha exposição. Porque os caras não tinham relacionamento com Deus. E nem visões, as visões não eram frequentes. As pessoas não tinham revelação, as pessoas não enxergavam, não entendiam. Era só baixaria. E Deus falou: eu preciso de um sacerdote que seja como o meu coração. Alguém que ouça a minha voz. Alguém que tenha a minha visão. Alguém que vai trazer, porque o profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo, mas o sacerdote é aquele que traz as necessidades do povo para Deus. Mas eu preciso de um cara. E quem estava com o coração queimando e sonhando para ter um sacerdote? Uma mulher estéril, depressiva, cheia de problema, chamada Ana. Você está vendo como Deus fez com que a graça dele abundasse no sofrimento e na dor de Ana? Sim ou não? Então Deus não une só pessoas. Deus já enxerga o todo. Que a nossa visão é limitada. Quando a gente olha um avião daqui de baixo, aqui, ele está passando lá, é pequenininho, né? Não é assim? É quando a gente vai no aeroporto, nossa, que bicho grande. E às vezes a gente tem uma visão muito pequena daquilo que Deus está fazendo. Então a gente precisa caminhar mais com Deus para começar a entender a grandeza e a visão macro do propósito de Deus. E que vai atingir não só a nossa família, mas vai respingar para muitas outras famílias. Amém? Porque na nossa geração a palavra não vai ser escassa. Na nossa geração a visão não vai ser escassa. Nós vamos ter palavra de Deus. Os nossos filhos terão visão.
Deus vai derramar do Espírito Santo dele sobre a vida dos nossos filhos. Eles vão ser profetas, sacerdotes, eles terão a unção do Espírito para levar o reino de Deus para mais pessoas. Ou você acha que você caiu de paraquedas, seja na Ohana, seja em qualquer outra igreja? Não, Deus tem propósito. Diga para a pessoa que está ao teu ladinho, Deus tem propósito com a sua vida e a sua família. Está na hora de enxergar além da tua limitação. Amém? Só que lógico, essa obra vai começar onde? Dentro da nossa própria casa. Deus primeiro teve que tratar Ana, para depois poder gerar o Samuel, e depois ela enviar Samuel. Deus me deu 2 presentes, chamado Rebeca e Cristiano. Antes de a gente ter filhos, a gente já tinha os nomes. Na época que a gente teve filho, não era tanto tempo atrás assim também, né, gente? Estou só com 23 anos, pelo amor de Deus. Isso aqui é platinado. Não tinha ainda o chá de revelação. Na minha época a gente tinha que esperar 1 ano inteiro para fazer aniversário. Hoje é messário. Mersário. Isso é bom para ti que é confeiteira, né? Todo mês vende bolo. Isso é para te abençoar. Na minha época era um bolinho por ano. E quando cai alguém da família junto, já juntava tudo ali, né? Para aproveitar. Era um bolo comunitário. Brincadeiras à parte. Eu sei que Deus nos deu os filhos, não para nós, mas para nós enviá-los, porque o salmista vai dizer lá no Salmo 127 que eles são flechas nas nossas aljavas. Ou seja, flecha, gente, é para a gente lançar, atirar. Só que são os pais que lançam as flechas. Ou seja, nós é que educamos, nós instruímos, nós ensinamos. Não é o governo, não é a escola, não é a salinha das crianças, por mais que aqui na Ohana a gente tem como visão, não é depósito de criança e nem passatempo. Passatempo é a bolachinha que o François come. As professoras recebem material, elas têm que estudar para ministrar as crianças na sala de aula. E é tão bacana porque os filhos às vezes é que estão ministrando os pais. E ano que vem a gente vai tomar as tarefinhas que a gente manda para casa para ver se eles estão fazendo com os filhos. Que eu pego o celular e vai, não incomoda. Não. Os nossos filhos vão conhecer, não vai ser escasso a palavra. Porque por mais que Samuel ainda era pequeno, ele ouvia a voz de Deus. Falei, tem alguém me chamando, é você, Eli? Falei, não, filho, é Deus, vai dormir. É Deus está falando contigo. Deus está te dando palavra e está te dando visão. Eu quero declarar que na nossa casa haverá palavra e visão do céu para a nossa família. E da nossa família Deus vai alcançar outras pessoas que vão estar naquele quadro que estava Ana. Triste, amargurada, depressiva, insatisfeita. Porque imagina, toda mulher sonha ter um marido que ama ela. Não é assim? Eu não valho mais do que 10 filhos para ti? Imagina. Eu falei, não, eu sei que tu me ama, amor, mas há um vazio dentro de mim. E esse vazio só Jesus para preencher. Só nascendo de novo. Para a gente ser satisfeito, contente, independente se é muito, se é pouco. Paulo diz, se eu tiver o que comer e o que vestir, eu me darei por satisfeito. Essa semana eu liguei para um irmão que faz tempo que eu não vejo. E aí? Ô, pastor, tô sumido, rapaz, tá mais sumido que nota de R$200 na minha carteira, cara. Estás em Floripa ainda? Tô sim, mas tô passando um momento aí, os negócios não foram como a gente achava que seria. Eu digo, cara, mas
Aí tu vai desestabilizar, tu vai apavorar, as ideias ficaram bagunçadas, pastor. Eu fico, ainda estás morando em Floripa, ainda tens recurso. É, né, pastor? Digo. E a vida, às vezes, é igual montanha-russa, gente. Uma hora a gente vai estar lá em cima, mas outra hora a gente vai passar para baixo também. E tá tudo certo, Deus vai estar com a gente. Seja na terra prometida, seja no deserto, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. E por que eu vou mudar? O cuidado de Deus conosco é o mesmo. O povo passou pelo deserto 40 anos e olha que aquele povo era duro, gente. Ruim. Amaldiçoava a Deus, reclamava. E Moisés chegou uma, Deus, manda fogo, queima esses caras, arrebenta ele, não aguento mais esse povo aí. Ora por eles. Não tirei eles do deserto, do Egito para morrer. Eu quero levar eles para a terra prometida. Mas os caras eram tão ruins, tão duros que acabaram ficando pelo caminho. Até Moisés ficou pelo meio do caminho. Porque ele ficou bravo com o povo. E olha que a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos. Então, é um desafio a gente confiar em Deus, gente. É um desafio nós estarmos vivendo em família nos dias de hoje, porque todo o armamento do inferno pesado, não é leve, não é armamento pesado, é contra a família, gente. E nós somos remanescentes de uma geração. Hoje ainda estava almoçando com os meus pais, eles estavam meio que tirando uma onda porque a Rebequinha está com 25, nunca namorou. E aí a minha mãe já quer ser bisa, né? Eu falei, calma, eu quero ser vô, mas deixa a menina viver agora que ela terminou a faculdade. Na hora certa Deus vai dar o príncipe para ela. É Rebeca, então Deus tem o Isaac para ela. Já estou orando por isso, diz a minha mãe. Eu falei, então, continua orando. Porque no tempo certo Deus vai dar o bom encontro para ela. Mas como que? Menino, uma moça, uma mulher, né? 25 anos, virgem ainda, nunca beijou, pastor. Libera ela aí para as festinhas. Ela é adulta, ela já sabe o que quer. Mas tu vai conhecer ela e vai dizer, não, ela não tem 25, pastor. No máximo um 18, 19, olha. Né? Bonito igual o pai. Eu só não fui até os 25 porque a pastora Ruth esbarrou comigo na igreja e disse, esse é meu e ninguém tasca. Deus é o Deus da família. E por mais que o pessoal lá fora possa querer zoar da gente, nos ridicularizar, dizer que a gente é careta, que a gente é ultrapassado, mas no fundo, eles olham para nós com referência. Diz, poxa, pastor, que legal, né? O casamento de vocês, já estão juntos há 30 anos. Poxa, eu falei, não, vai lá em casa para tu ver a realidade. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita não, gente. Todos nós temos limitações, fragilidades, problemas, lutas. Se você quiser trocar as minhas pelas tuas aí, posso trocar se tu quiser. Luta de pastor é maior. Mas se não, Deus está contigo para te dar vitória nas tuas lutas e Deus está comigo para dar vitória nas minhas lutas. Não tem problema que Deus não possa resolver, não. Diga comigo, com Jesus não tem tempo ruim. Amém? E se ele realizou o sonho e desejo do coração de Ana, eu quero dizer que ele também vai realizar os desejos do teu coração. E para encerrar, eu quero ler contigo Salmos 37, verso 4 e 5. Diz assim: agrada-te de quem? Do Senhor teu Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual era o desejo do coração de Ana?
ser mãe. Ela podia ser mãe, ela era estéril. Além de estéril, depressiva e toda problemática. Mas diz o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Não foi o que ela fez? Confia nele. E o mais? E o mais? Ele, o Senhor fará. E o Eli disse: olha, pode ir para casa e Deus conceda o voto que tu fez com ele. Liberou a palavra. E ela já saiu da igreja com outro coração e outro semblante. E Deus concedeu o desejo do coração dela, mais porque se ela devolveu Samuel, Deus deu para ela mais 5 filhos. Porque a medida que Deus tem para nós é boa, recalcada, sacudida e transbordante. Deus fez transbordar na vida de Ana. Chega em casa hoje ou amanhã, quando você tiver o teu devocional, não fique só no livrinho Café com Deus e chá com Deus e x-salada com Deus. Vai para a Bíblia. Leia aí 1 Samuel 1, 2, 3 e 4. Só para tu ter noção do contexto mais completo do que a gente falou um pouquinho aqui contigo hoje. Faça isso. E não precisa bater foto e postar, não. Porque Deus vai te responder, Deus vai te ministrar, Deus vai falar contigo no teu secreto. Amém? Vamos ficar de pé? Quarteto fantástico, agora vai se tornar um trio, né? Porque o trio parada, trio ternura. Feche os teus olhos. O que está roubando a tua paz? O que está te trazendo aflição? O que está impedindo o teu sorriso, a tua alegria? O que tem te preocupado nos dias de hoje? O que tem vindo para tentar ocupar o lugar de Deus no teu coração? É angústia? São as dificuldades? Eu quero te dizer que nada e ninguém se compara ao grande amor com que Deus te amou. Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Antes de Ana desejar devolver o filho dela, que foi gerado nas suas entranhas, que foi gerado na sua vida. E eu sei que deve ter custado para ela, porque não tem mãe, não tem coração de mãe que vá se desfazer de um filho. Mas Ana conseguiu, porque ela teve o mesmo sentimento de Deus. Deus sacrificou o próprio Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse viver a vida dele. Uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida de fé. O reino de Deus que está em nós não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E assim como Eli, o sacerdote da casa de Deus daquela época, liberou a palavra sobre a vida de Ana, Deus te trouxe aqui nessa noite para que eu liberasse essa palavra de Deus sobre a sua vida. Tudo aquilo que eu e você seguramos na nossa mão, a gente perdeu. Mas tudo aquilo que nós conseguimos entregar nas mãos de Deus, vão permanecer na nossa vida até os dias de hoje.
E esse é um princípio do reino dos céus. Eu só posso receber de Deus aquilo que eu puder entregar para Ele. Às vezes a gente pede tanto para Deus, né? Ai, Senhor, me dá um carro. Mas será que a gente tem o coração disposto, se a obra precisar de você, entregar o teu carro para a obra? Ai, Senhor, eu quero tanto uma casa. Senhor, me dá uma casa na beira da praia, um apartamento, um duplex, no sul da ilha. Mas será que no nosso coração há fé e disposição íntegra para quando Deus nos pedir a nossa casa, a gente entregar de coração aberto e alegre, sem peso? Eu só posso receber de Deus aquilo que eu puder entregar para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, pois o mais Ele fará. Ele fará. Ele fará. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.